Bom, galera, hoje esse vídeo aqui vai ser em comemoração aos 20 inscritos do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre relações métricas no triângulo retângulo, um assunto introdutório para relações entre lados e ângulos, como seno, cosseno, razões trigonométricas. Então, vamos ter uma noção do que é o triângulo retângulo em si e como que nós podemos ter algumas relações entre os lados dele. Então, vamos lá. O que é o triângulo retângulo? É um triângulo que se distingue dos outros por possuir um ângulo de 90 graus. A soma dos outros ângulos, consequentemente, será 90, já que 180 menos 90 é 90. O triângulo retângulo ele pode ser isósceles, com esses dois lados iguais, pode ser escaleno, com todos diferentes. O triângulo retângulo ele possui três lados diferentes. Dois nomes diferentes, melhor se dizer. O que está sendo denominado A é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao maior ângulo, que seria o de 90 graus. Os outros dois são chamados de catetos. Cateto e o cateto. A primeira relação, vamos só traçar aqui uma coisa bem importante. A altura relativa ao maior ângulo, ou ao lado A, essa aqui, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, quando você traça essa altura H, você divide esse triângulo retângulo maior em dois triângulos retângulos menores. Essas relações, essa divisão, vai formar aqui um lado N e aqui M, neste ponto H. Esses lados eles vão ser importantes nas relações que iremos ver a seguir. Relações entre lados. Vou anotar aqui. H é a menor altura do triângulo retângulo. Já que o lado C e o lado B também formam um ângulo de 90 graus e eles partem de um vértice a outro, ok? Esses dois catetos, então, eles são as maiores alturas. Ok? Agora vamos ver as principais relações métricas no triângulo retângulo. A primeira relação, e a mais comum, mais famosa, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação muito antiga, utilizada pelos sumérios e principalmente pelos gregos. Ela nos afirma que se tivermos um triângulo, deixa eu desenhar um pouquinho melhor, podemos formar quadrados acima dele. A área do quadrado, já que todos os lados do quadrado são iguais, é o lado ao quadrado, lado vezes lado. Então, se aqui denominamos A, aqui B e aqui C, a área desse quadrado aqui será C ao quadrado, a área desse aqui B ao quadrado e a área desse aqui A ao quadrado. A relação vai nos afirmar que a área desse quadrado maior, então A ao quadrado, é igual à soma das áreas dos menores. Então,
b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vamos ter a seguinte relação. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Essa é a primeira relação métrica no triângulo retângulo. A segunda é utilizando o triângulo maior e os dois triângulos menores. Pegando as hipotenusas dos três triângulos, do triângulo maior vamos escrever de vermelho. A é igual a... Vou utilizar um só para ficar um pouquinho melhor de se enxergar. Desse triângulo BHC, a hipotenusa, que é o lado maior, que é em relação ao ângulo maior, vai ser B. Dividido pelos catetos. Pego qualquer cateto aqui, mas obedecendo. Vou pegar aqui o menor cateto, o maior, né? Que seria B. No maior, no ABC, o maior cateto seria o B. E no BHC, o maior cateto seria M. Então, temos a seguinte relação. B ao quadrado é igual a A vezes... O que é M? Eu esqueci de falar, mas M e N são as projeções dos catetos. Ok? M e N são as projeções dos catetos. Então, pegar aqui uma projeção do cateto B, né, no caso, ok? Projeção do cateto B seria o M. Então, colocamos aqui o M. Então, B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto B. Essa mesma relação podemos também encontrar o do cateto C. C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto C, que seria N no caso. Então, podemos ter essas duas relações. A terceira relação ela envolve a altura, ou no caso, aqui, vamos pegar o H e vamos utilizar o triângulo maior. Vamos utilizar a altura a menor altura e as maiores alturas, que seriam os dois catetos. Então, se colocarmos aqui, vou pegar aqui de vermelho, a altura do triângulo, desculpa, não é isso não. Vamos utilizar a relação entre esses dois triângulos menores. No caso, vamos utilizar o H, que seria o menor cateto do triângulo BHC, e iremos utilizar o N, que seria o menor cateto do triângulo HBC, AHB. Desculpa. Então, utilizando essas informações, H, que é o menor cateto do triângulo BHC, é igual ao N, que seria o menor cateto do AHB, sobre
Agora, o maior cateto do triângulo BHC, que seria o M, e o maior cateto do AHB, que seria o próprio H. Essa relação nos afirma que, fazendo uma multiplicação cruzada, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, a altura ao quadrado é igual do triângulo maior. A projeção é o produto das projeções dos catetos, ok? Essa é a terceira relação que temos no triângulo retângulo. A quarta relação é uma relação entre a área do triângulo retângulo. Agora sim, iremos utilizar o triângulo maior. Como vimos anteriormente, os catetos são as maiores alturas e o H é a menor altura do triângulo ABC, ok? Então, vamos utilizar essas afirmações. A área do triângulo se encontra pela base vezes a altura dividido por 2. Então, no triângulo, utilizando a altura do triângulo, a menor altura do triângulo retângulo, que seria H, vezes a base referente ao H, que seria o A, ok? O lado que forma um ângulo de 90 graus com a seviana H é o A, que é a hipotenusa nesse caso. Dividido por 2 é igual a qual é a base deste triângulo aqui. Se pegarmos a altura C, seria o lado B, o cateto B seria a base. Então, vamos colocar aqui. Vezes. Agora, a altura em relação ao lado B seria o C, o cateto C. Então, colocamos aqui C dividido por 2. Podemos afirmar que as duas áreas são iguais, já que são do mesmo triângulo. Ok? Então, por isso que colocamos elas em dois lados de uma igualdade. Podemos cortar o 2 e assim encontramos que A vezes H é igual a B vezes C. Então, a hipotenusa vezes o produto da hipotenusa pela menor altura é igual ao produto das maiores alturas, ou dos catetos, ok? Essa é a quarta relação que temos no triângulo retângulo. Utilizando ela e o teorema de Pitágoras, podemos encontrar a última relação no triângulo retângulo, que é a relação entre as três alturas do triângulo retângulo. Ok? Como podemos encontrar? Utilizando esta afirmação, esta relação, então encontramos que AH igual a BC. Ela também nos afirma que A é igual a BC, passando dividindo o H, então a hipotenusa é igual ao produto dos catetos sobre a altura em relação ao vértice B, no caso desse triângulo, ao 90 graus em relação à hipotenusa, ok? Colocando, então, o teorema de Pitágoras nos afirma que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo, então, BC sobre H ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então,
b ao quadrado vezes c ao quadrado sobre h ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Bom, a partir daqui, podemos então passar dividindo o b ao quadrado vezes o c ao quadrado. Assim, iremos encontrar b ao quadrado c ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O h ao quadrado, que já estava antes, podemos multiplicar os dois denominadores. Então, b ao quadrado c ao quadrado, b ao quadrado c ao quadrado, e aqui b ao quadrado c ao quadrado. Assim, aqui podemos cortar esses dois, o b ao quadrado com b ao quadrado, c ao quadrado com c ao quadrado. Então, ficamos com 1 sobre h ao quadrado é igual a 1 sobre c ao quadrado mais 1 sobre b ao quadrado. Esta é a última relação do triângulo retângulo. Ela é a relação entre as três alturas do triângulo retângulo. Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Vou logo mais, outro dia, vou postar um vídeo sobre relações trigonométricas ou no triângulo retângulo, trigonometria básica. E é bom que você tenha estes conceitos bem formados na sua mente, já que iremos utilizar muito o triângulo retângulo para achar relações entre lados e ângulos, ok? Muito obrigado aí pelos 20 inscritos e vamos lá. Valeu!